Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, bora falar um pouco sobre essa situação aí envolvendo dois jogadores do rival que interessam ao clube do Remo indiretamente. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, só vale lembrar você, aqui no primeiro comentário está o link do meu WhatsApp. Se você tem interesse em participar da rifa das duas camisas de jogo do Clube do Remo, tamanho G, é só entrar em contato pelo link no primeiro comentário fixado. Você vai entrar em contato, vai perguntar para mim quais são os números que estão disponíveis, eu vou te responder e claro, com apenas R$ 20 você pode concorrer a uma camisa do Clube do Remo dessa temporada. Então clica aqui no primeiro comentário fixado, o primeiro link que tá o meu WhatsApp para você comprar um bilhete. Nós já vendemos 14 bilhetes, tá vendendo igual água, hein? Depois não diz que eu não avisei. Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom galera, primeiramente quero falar um pouco, explicar para vocês um pouco essa situação da Mucura aí, né? Porque a gente tem que pegar isso como exemplo, tá? Deixa eu só te falar uma coisinha aqui. O Remo, ele até o início dos anos 2000, ele era o maior campeão paraense. Mas o que isso tem a ver com a situação da Mucura? Vou chegar lá. Até o início dos anos 2000, o Remo era o maior campeão paraense. O Remo viveu o seu pior período da sua história, em termos de título, em termos financeiros, no início dos anos 2010, tá, até 2020. Mas antes disso, o Remo ficou um período sem ganhar sequer um campeonato paraense. De 2009 a 2013, o Remo sequer ganhou o campeonato paraense. Nesses períodos, o Remo ficou até sem disputar o campeonato de divisão nacional, no caso a última divisão, a Série D, porque nessa época você tinha que chegar o mais longe possível contra equipes que também poderiam disputar a Série D e algumas vezes até ser o campeão, porque o vice era um time que chegava lá também na final, isso era uma vaga. E aí o clube do Remo ficou 2 temporadas sem disputar a última divisão, a Série D. O Remo nunca caiu para a Série D, tá gente? O Remo não se classificou para a Série C. Existe uma grande diferença nisso aí. Cair é quando você está numa divisão e cai. Quando você não se classifica, e foi em 2008, quando o Remo não conseguiu chegar ali no top 20 das equipes, né, que ficariam na Série C naquele ano, e o restante disputaria a Série D, foi o que aconteceu com o Remo. E aí, nesse período de 5 anos sem ganhar o título, nosso rival ganhou 3 campeonatos paraenses. Um Independente ganhou e o outro, o Cametá, também foi campeão. Esses 3 títulos são os que diferenciam o Remo do rival hoje. O Remo, se continuar nesse mesmo nível, nesse mesmo ímpeto, logo logo vai recuperar a hegemonia que foi um dia sua na questão dos títulos paraenses. Mas não vai ser do dia para a noite. E não vai ser agindo como o rival está agindo. Eles jogaram essa temporada toda em função do Velho dos Anjos, pegaram todo o planejamento e deram para o Velho dos Anjos fazer e agora estão colhendo o que plantaram. Vão perder muito provavelmente o seu melhor jogador, porque pelo que eu já pude apurar, o Elis Garcia não vai renovar com o rival. E vão perder também, muito provavelmente, o seu melhor zagueiro. Isso porque não tem mais nem clima para o Lucas Maia jogar no rival. Depois que ele colocou o time na justiça, não tem mais nem clima para isso. E o Remo vive um momento totalmente diferente disso. Um momento de reconstrução, de contas em dia, de pé no chão. Quando você fala em Allan Kardec, quando você fala em um salário de 350 mil para um jogador de 35 anos que marcou 4 gols na temporada, você está cometendo um erro semelhante ao do rival. É por isso que eu não sou a favor mais da contratação do Allan Kardec. Até 250 mil, 200 mil, eu ainda acho que era válido. Passou disso, irmão, eu acho que já é um kamikaze.
Pode ser que o Kardec faça deslanche, faça muitos gols na próxima temporada, mas é muito arriscado. E a gente fala da questão financeira do rival, que esse ano se manteve graças ao que foi prometido aos jogadores de premiação, de bicho, essas coisas. E aí, como o time se manteve, o time teria que pagar as premiações. Muitos jogadores não receberam premiações. O Wesley Garcia, por exemplo, foi um que está com salários atrasados. O próprio Lucas Maia também não recebeu premiação que foi prometida. Então, em todo um problema que ocasiona na situação que o nosso rival está vivendo. E eu gosto muito. Agora, sobre essa questão do Remo, de títulos, isso aí é uma questão de tempo, tá, gente? Se o Remo ficar estruturado, o Remo consegue vários títulos de relevância. No caso, hoje, o que os dois brigam é o futebol paraense. Eu não vejo daqui a 4 anos, por exemplo, a Copa Verde viva ainda. Eu acho que a Copa Verde deve acabar. Se não acabar esse ano, vai acabar no próximo ano. A não ser que consiga um patrocínio master, a não ser que alguém se interesse por essa competição. Mas o que hoje diferencia um Remo e rival é justamente o Campeonato Paraense. Eu uso muito o Cuiabá como exemplo. O Cuiabá, de 2013 para cá, venceu 10 campeonatos mato-grossenses. Nesse intervalo de tempo, só não ganhou 2 vezes o campeonato, que foi em 2016, se eu não me engano, quando o Luverdense foi campeão, e em 2020, quando a Nova Mutum foi campeão. O resto, todos os títulos o Cuiabá levou. Então, nesse intervalo para cá, o Cuiabá ganhou 10 títulos. Você acha que a Mucura, numa situação inversa, com problemas financeiros, e o Remo numa situação boa, o Remo vai deixar de ganhar títulos do Pará? E não vai passar a Mucura nesse número de títulos? Claro que vai. É óbvio que vai. Então, esse processo de reconstrução ele tem que ser gradativo. Sobre os jogadores, o Remo acompanha de perto essa situação, tanto do Wesley quanto do Lucas Maia. São 2 jogadores que interessam a diretoria do clube do Remo. Mas o Remo não vai fazer nada ainda, não vai fazer proposta, não vai fazer nada ainda, enquanto eles não se resolverem com a diretoria do rival. Pode ser que tenha uma reviravolta, essa questão do Lucas Maia, ele volte para o rival, mas eu sinceramente acho a situação dele insustentável. E ontem um dos agentes do Wesley Garcia falou publicamente sobre o que foi prometido e o que não foi cumprido. E aí ele fez críticas à atual gestão do rival. É uma situação também que vai se desgastando com o tempo. Enquanto isso, o Remo fica ali na espreita, esperando o momento certo para atacar, para dar o bote, para chegar e fazer uma proposta para o Lucas Maia e também para o Wesley Garcia. Mais uma vez, o Remo está interessado nesses 2 jogadores, mas o Remo só vai negociar com eles quando eles resolverem a situação deles com a Mucura, tá? Com o nosso rival. Enquanto isso, o Remo monitora o mercado, vê a situação de alguns jogadores também. O clube já está com basicamente um plantel, eu diria 70% do plantel montado, pelo menos para esse primeiro semestre. Provavelmente deve fazer também ajustes e contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Então é isso, essas são as informações de agora pela manhã. Sobre a questão da camisa, mais uma vez, tá? Aqui no primeiro comentário fixado está o link do meu WhatsApp. Só entre em contato comigo, meu amigo, se você tiver interesse de comprar aí a rifa, tá bom? Entre em contato aí. O número 13, 14, 22 e, se eu não me engano, o 17 já não estão mais disponíveis, tá? Já foram vendidos. Mas tem outros números também, se você tiver interesse aí, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.